Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. E hoje a gente vai fazer uma review de Doom Patrol, talvez o episódio mais pesado até aqui. E tá, eu não posso dizer que foi o melhor, mas sei lá, tá num nível que todos os episódios são muito bons, tirando o Hair Patrol, então não dá pra falar mal da série. Mas antes disso, vamos lembrar que a gente tá no mês da Maratoga, rumo aos 55k do Toga Voadora. E pra você participar, ajude compartilhando o vídeo, deixando nos comentários. E uma forma de você interagir mais com a gente é deixando os comentários bem legais aqui. Porque em todo vídeo do Maratoga, o comentário mais legal vai ser fixado e a pessoa do comentário vai ganhar o direito de entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp pra interagir mais com a gente, conhecer a gente melhor. E lembre também de clicar no link aqui embaixo que vai mandar vocês para a página lá no Facebook do Doom Patrol Brasil, que é aquele mesmo esquema, o pessoal que já lê os quadrinhos que estão ali sempre comentando os episódios, para você dar aquela aprofundada no seu conhecimento sobre esse universo que tá cada vez mais confuso. Então, vamos pro vídeo. Bom, a gente já teve aquela abertura bem intensa, achei bem fora do padrão de Doom Patrol, porque já tá lá na base do Boreal. A gente já fica, meu Deus do céu, vai começar sem fôlego aqui. Eles já vão mostrar o Cyborg sendo torturado. Bom, a gente já tem aquela quebra de expectativa do que vai ser o vilão, porque o Darren Jones, aquele que apareceu lá no episódio de Doom Patrol, não é aquele que você tá esperando de vilão. Ele é, claro, aquele cara mais sério, mais arrogante, assim. Só que ele é um fracassado. Nada que ele quer fazer dar certo, basicamente. Ele é um tapado. Então você já espera que vai ter muita piada com isso daí. E também tem uns superiores dele. Um, inclusive, me lembrou bastante o Donald Trump, que ele é ridículo, velho. Porque a figura dele é do general que tá comandando tudo ali, que tem força política, força militar. Mas ele é tão tonto, tão besta, que ele não fala nada com nada. E ele tá todo feliz porque estão servindo um jantar pra ele. Que não é nada mais, nada menos que um Big Mac servido numa daquelas bandejas super chique. Então já tá sabendo que vai ser totalmente galhofa essa parte dos vilões. Mas quando vai pro foco do Victor no episódio, o drama que envolve ele perder o controle por conta do Greed, que tá querendo assumir de fato o corpo dele, aí, meu amigo, aí fica sério pra caramba. E o drama começa a bater com os dois pés na porta, porque foi bem pesada essa parte, e se você for pensar, é bem profundo isso também. É aquilo que a gente falou lá atrás. O Victor ia acabar de fato se tornando cada vez mais máquina. No episódio anterior deixou isso bem claro, que o Greed falou, você tá se tornando cada vez mais máquina, você tá 61% cyborg e menos Victor do que você era. Então é bem considerável o arco dele aqui nesse episódio, que de fato, a gente já sabia que ele ia terminar meio que 100% cyborg, meio que não tendo controle total do próprio corpo. Uma coisa que eu achei que ia acontecer era o corpo dele, de fato, a mecânica que envolve ali o aspecto externo dele ia progredir, mas foi só mesmo a mudança mental, o cérebro dele que saiu de controle. Então, eu acho que não vai ter uma progressão dos poderes dele. Mas, de fato, o Victor, o nosso super-herói clássico aqui, que é aspirante à Liga da Justiça, que era o cara que tava dando um foco mais de herói mesmo pra patrulha, ele tá totalmente fora do eixo. Inclusive, o final do episódio é bem marcante por causa disso. E saindo das instalações do Boreal, a gente vai pra mansão da patrulha e os 4 outros patrulheiros estão lá conversando. E aí, finalmente, a Jane revela pra eles que o Cyborg foi pego e também que ele tava surtando. Isso é muito bom, é uma coisa que sempre é bom destacar nos roteiros de Doom Patrol. Todos os personagens, eles conversam uns com os outros. Eles resolvem tudo na base do diálogo. Ninguém esconde coisas de ninguém, porque eles têm que confiar uns nos outros. Eles não podem ficar de joguinho, tipo, eu não vou contar isso agora, eu vou ficar enrolando. Não, é tudo direto ao ponto, é tudo funcional. É o que falta em muita série por aí. Exatamente. Nossa, eu tenho muito problema com isso. E bom é que Doom Patrol acaba mostrando que muita série, quando dá tela pra criar o conflito em cima de falta de diálogo, tá sendo preguiçosa. Um foco interessante é que eles debatem a questão de você ter dilemas que não são seus, que são de outras pessoas, mas que você meio que de tabela tá envolvido. Por exemplo, a Jane, no episódio de Jane Patrol, tinha problemas que acabaram atingindo o Cliff, e o Cliff não contou pra ninguém sobre isso. Meio que ele respeitou o espaço dela. E ela fez a mesma coisa com o Cyborg na medida do possível, porque ela deixou bem claro que ela não queria ter revelado pra todo mundo que o Cyborg tava saindo do controle, e a própria Rita falou que naquele episódio que ela e o Victor ficaram juntos na mansão, eles acabaram trocando ideia sobre isso, então tinha alguns membros que estavam cientes da situação do Victor, e agora todo mundo sabe. Tem certo debate e fala, mas será que a gente pode confiar nele mesmo? Mas eles colocam um ponto final e falam, não, ele é nosso amigo, agora a gente sabe que ele faz parte do que é a patrulha, apesar de eles não se chamarem assim, mas eles sabem que ele faz parte do que eles são hoje em dia, então eles precisam colocar tudo de lado e salvar o amigo deles. Até que eles pensam, não, então, quem que poderia ajudar além do Niles? Porque qual outra pessoa que é um cientista super fodão, que tem ligação com esses Boreal da vida aí, e que a gente podia pedir ajuda? É claro que é o Silas, só que, né, a Jane já fala, vocês acham que a gente pode confiar nesse cara? Porque o Victor não queria ver o próprio pai, então tem algum problema aí. E nesse ponto, eu acho que já começa a construção do maior vilão da série de herói até hoje, que é o Mr. Nobody. Porque você começa o episódio achando que não, o Cyborg vai ter aquele conflito com o pai, porque o Silas é de fato um cara bem tosco. Ele errou bastante com o filho no processo de criação do Victor, e até no momento que ele se tornou o Cyborg. O Silas sempre cobrou mais do que devia, sempre controlou demais, e nunca quis de fato conversar com o próprio filho, entender o que
aconteceu depois do acidente. Então isso daí já é um erro muito grave. Inclusive, ele colocou os nanorobôs no corpo do Victor, meio que pra proteger ele, mas pelo que deu a entender, eu acho que tinha algum problema ali que o Silas só não previu. Então ele colocou uma coisa que não foi testada direito no corpo do próprio filho. Meio estranho isso aí, mas o Silas, ele meio que é desconstruído nesse episódio, porque o tempo inteiro eles estão brincando com a noção de que o Silas é um babaca mesmo. Então no final, quando você descobre a verdadeira face dele, você cai do cavalo junto com o Victor. É bem, acho que eu diria frustrante, porque você tava pronto pra, sei lá, uma pessoa ruim que ia ter o que merecia, e no final não era nada disso, era só um vilão sendo genial. Mas enfim, o Silas aparece na mansão porque ele rastreou o grid, ele começa a conversar e ele fala, não, eu conheço o Boreal, eu posso levar vocês lá. E nesse ponto foi onde que o roteiro entregou a viradinha genial do episódio. Que geralmente você sabe que, pode ter um personagem que é meio dúbio, então vamos explorar o fato de ele trair, mas na verdade era tudo um plano que ele fez com os super-heróis pra salvar o dia. Do jeito que Doom Patrol entrega, você fica, e aí? Você não compra na hora, você fica meio, é isso mesmo, o Silas então tá ajudando eles, porque qual que é o plano deles? Invadirem o Boreal e quando chegar lá o Silas vai trair os patrulheiros e entregar eles pro Boreal pra fazer experimentos com eles ali. Só que nesse ponto você já começa a desconfiar que tem alguma coisa a mais, e de fato tem. O Silas, na verdade, tinha planejado tudo com o Larry, principalmente, falando, vocês aceitam se submeter a torturas lá por um tempo, até que eu consiga salvar todo mundo? Aí eles falam, não, sim, a gente tem um plano aqui, a gente tem sempre um elemento de surpresa, porque eles não sabem os poderes da patrulha, porque eles não são heróis ainda, então é fácil passar os vilões pra trás por enquanto. E é o que de fato acontece, eles vão entrar lá no Boreal, fingindo que são agentes, levando o Cliff como prisioneiro, e a Rita tava dentro do corpo dele. É bizarro, mas é bizarrice normal de um patrão. Ela derreteu e entrou no corpo dele e tá esperando pra sair na hora certa. Tem tanta coisa nesse episódio que só funciona por causa da construção dos outros 11 episódios até aqui. O fato do Silas ser uma pessoa dúbia, você cair nessa pegadinha do roteiro no primeiro momento, e principalmente o humor. As piadas só funcionam nesse episódio, que é um roteiro um pouco mais tenso, porque você já tá familiarizado com as construções dos personagens, e o uso do humor é bem autorreferencial, é bem do arco de cada personagem, então faz total sentido. Bom, e eles chegam lá no Boreal e são presos de fato, e o plano do Silas começa a entrar em ação. E o Cliff começa a confrontar a sua carcereira e depois de um tempo a Rita sai, eles começam a fazer a fuga. E tem aquela cena totalmente referencial de Cães de Aluguel, que é quando a Jane tá sendo torturada pelo cara que ela deu um bicudo no episódio passado. Ele tá bem magoado porque ela quebrou o braço dele. E ele tá ali, se paga de torturador. E mais uma vez, você acha que vai acontecer alguma coisa, tipo, sei lá, um super-herói vai entrar e vai salvar o dia. E não, o cara tá lá, tipo, na dancinha de psicopata dele. A Jane tá lá, tipo, toda frustrada. Aí só que de repente a música troca e o que acontece? Cai numa música de comédia romântica. E a Karen volta, porque comédia romântica é com ela mesma. Ela volta e quando você acha que alguém vai abrir a porta pra salvar, não, ela simplesmente faz o cara se apaixonar por ela e eles já saem, tipo, sendo o melhor casal do mundo, inclusive compartilhando o mesmo livro. Fala, qual que é o seu livro favorito? A Culpa é das Estrelas. Que coisa mais insana que essa. E, tipo, teve muita referência nesse episódio à cultura pop no geral. Acho que aqui eles se permitiram brincar um pouco mais porque o clima tava pesado, então tinha que ter uns desvios mesmo pra gente conseguir respirar, porque tava tenso. Eu tava o tempo inteiro falando, o Silas vai morrer, o Cyborg vai virar um vilão. Não quero isso, porque a gente aprendeu a gostar de todo mundo ali. Bom, e o Silas de fato entra na cela do Victor e revela pra ele escondido que o plano tá sendo posto em prática. Só que daí o Grid começa de novo a meio que puxar o Victor e falar, não, você confia nesse cara mesmo? Olha o que ele fez com a gente. Começa a passar umas cenas do acidente, umas cenas do Silas pesquisando máquinas pra colocar no Cyborg, e o Victor já começa a ficar doidão, tipo, surtando mesmo. Inclusive, quando mostra o Victor sozinho na cela dele, tinha um outro cara que tava lá do lado que revela que o Boreal usava pessoas que tinham superpoderes pra fazer missões meio que Black Ops, o que o Esquadrão Suicida faria se fosse no universo ideal da DC. Mas eles pegam essas pessoas, pelo que eu tenho a entender, eles apagam a mente da pessoa por um tempo, eles vão lá, cumprem as missões, voltam pra cela e ganham presentes. É isso que eles fazem com os desviantes que têm poderes úteis. E isso leva a gente pra aquela cena no final do episódio, que, só comentando bem rápido, eles abrem todas as celas e aparece um monte de personagens que eram prisioneiros e eles têm poderes bem interessantes. E alguns deles, creio eu, que podem vir aparecer na próxima temporada, se for ter uma segunda temporada, porque não confirmaram ainda. Inclusive como vilões. Então, fica atento aí nos comentários, que alguém deve falar quem que é quem lá, porque eu não peguei as referências, porque de um patrão é muito insano, não dá pra você assimilar tanta coisa em tanto pouco tempo. Voltando pro Victor, ele tá totalmente insano já, desconfiado totalmente do pai, e guarda esse momento aqui porque, né, é um episódio que chama Cyborg Patrol, então você espera que vai acontecer alguma coisa não muito boa com ele. Uma coisa interessante também aconteceu com o Larry nesse episódio, porque ele chegou e ele pediu pro espírito negativo sair de dentro dele, ele saiu e foi pego. Pelo que eu entendi, o Larry e o espírito estão bem conectados aí,
que, tipo, estão agindo como heróis de fato. Lembrando que o Larry, toda vez, ele apagava quando o espírito saía do corpo dele, mas o espírito saía totalmente, por isso que ele ficava meio que sem alma. O que deu a entender é que o espírito saiu só uma parte dele, e a outra ficou lá, por isso que o Larry continuou andando e acordado, mesmo o espírito estando dentro de um frasco. Inclusive, mostrou lá que ele tem aspectos meio humanoides mesmo. Acho que eles não vão falar da origem dele nessa reta final, mas fica no ar aí. E é bem interessante ver que o Larry é o que tá mais bem resolvido por conta do último episódio, que ele resolveu a mente dele em relação ao romance que ele tinha com o John, e isso aí que faz um grande herói nascer. Ele se entender consigo mesmo, ele respeitar os seus limites, as suas origens e seguir em frente. Ele seguiu em frente e hoje em dia ele salvou a patrulha, basicamente. Queria, né, Capitão América? E não só a patrulha, naquela hora que todo mundo sai das celas ali, os 4 patrulheiros que estavam na missão, e o Cliff vira e fala, não, esses caras aqui são esquisitões que nem a gente vai deixar eles aqui? Claro que não, a gente tem que salvar. Aí eles olham um pro outro assim, ninguém contesta isso, porque eles estão de fato querendo agir como heróis agora. Então foi o primeiro momento heróico da patrulha na hora que eles soltam todo mundo. E aí a insanidade começa, porque essa monte de prisioneiro com aparências totalmente diferenciadas, até que chega a hora de confronto com o vilão, que é o vilão tosco, que é o Darren, mas você já espera que vai ter, sei lá, um diálogozinho ali meio cruel, e ele dá uma fala ali bem psicopata mesmo. E nessa hora você fala, não, vai ter uma luta, já tô esperando a ação aqui, e não tem a luta. A luta não acontece, porque a nova ameaça surge. As bundas carnívoras. Ninguém esperava uma coisa dessa. Tipo, episódio totalmente tenso, reta final, aí do nada surge um monte de bunda. Inclusive, o tal do general, que é uma galhofa em pessoa, ele comentou na cena do suicídio dele, não irritem as bundas. Aí assim que ele percebeu que as bundas tinham sido irritadas, ele se matou. Então ele sabia que era um destino melhor. E de fato é bem bizarro, porque vê um monte de bunda, tipo, com dente, e sai comendo os soldados do Boreal. Você fica... Tá, né? Ok, aceito. E saindo do foco da patrulha pro Cyborg, a gente sai dessa cena totalmente cômica e vai pro drama absurdo que você já tá preparado pra... desgraça vai acontecer ali. E acontece porque o Grid começa a falar pro Cyborg, você não vai confiar nesse cara, ele tá mentindo de novo, mais uma vez, a gente não vai tolerar. E nessa hora eu entendi que o Grid tomou o controle de toda a mente do Victor. E acaba que o Victor mata o próprio pai no soco, que é um Cyborg, ele tem partes mecânicas. É bem pesado visualmente falando, porque é um humano apanhando de uma máquina, então foi foda pra caramba e você já tá sentindo o impacto. Até que de repente põe aquela visão de primeira pessoa do Victor, eles gostam bastante de usar isso nesse episódio, e aparece uma pegadinha. Ah, você caiu, você já fica. Não é possível que é isso. Aí aparece o logo, estilizado ali, do Mr. Nobody. Aí ele aparece lá atrás e fala, então é assim que a gente faz com o herói, é tão fácil assim enganar esses caras. Ele começa a dar aquele discurso sempre genial, porque o ator tá mandando bem pra caramba no papel, e ele fala umas coisas bem emblemáticas. Por exemplo, a patrulha em si não é composta de pessoas que poderiam ser heróis algum dia. Você nunca acha que no começo da temporada eles iam virar heróis de fato, mas acabam se tornando por conta das ocasiões, por conta do inesperado. Acho que nem o Mr. Nobody esperava isso deles. Quanto ao Victor, ele é o total oposto disso. Desde o primeiro episódio que ele aparece, ele é um herói, ele é um cara que tem a moral mais convencional ali, mais tradicional de super-herói. Essa ânsia dele de salvar o mundo, de ir atrás do vilão e confrontar ele na reta final, estava claro desde o primeiro momento. Acaba que ele não conseguiu isso, porque a mente dele ficou tão focada nisso que ele não deu atenção ao que estava acontecendo no redor da mente dele ali, o que estava levando ele a ficar louco de fato. E esse objetivo claro do herói meio que quebrou toda a jornada dele. Então a jornada do herói é o que levou o herói a se tornar um vilão. E agora de fato o Victor não se sente herói mais, porque ele já tinha causado o acidente da mãe, pelo menos é o que a gente já presume até aqui, e agora ele assassinou o próprio pai porque caiu no joguinho do Mr. Nobody. Tudo bem, teve manipulação mental ali, o Grid, por exemplo, estava sendo controlado pelo Mr. Nobody, então foi a coisa toda proposital, mas ainda assim, se o Victor tivesse prestado atenção nas coisas que estavam acontecendo na própria cabeça dele, o que o Grid estava falando, uma coisa que o Grid nunca fez antes, e só fez agora que o Mr. Nobody entrou no jogo, ele ia ter percebido, ele ia ter sacado esse plano acontecendo. E no final o Mr. Nobody fala, eu venci, eu derrotei o herói da patrulha. E ele desaparece. Ele não está contando que a patrulha, os outros 4 esquisitões, estão se tornando heróis de fato. Então acho que nessa reta final o Victor vai ficar meio que de lado, sei lá, talvez ele queria ficar preso num lugar para não causar mais perigo em ninguém. O que eu acho que é justificado para aprofundar um pouco mais no arco dele, para dar as cenas dele sozinho, refletindo, mas é o que precisa. Eu acho que nesse momento ele não vai querer dialogar com ninguém, é uma coisa que vai fazer falta, mas ok. Só que os outros 4 patrulheiros, eles estão na vibe de ser heróis agora, eles estão meio confiantes, eles estão agindo em equipe e eles estão bem funcionais, na verdade. Então vai ser interessante ver o Mr. Nobody se ferrando, porque, né, nunca subestima as pessoas. Então foi isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário, lembrando que para participar do Maratoga tem que ter um comentário bem legal pra gente fixar, pra você ir pro grupo do Toga, clica no link também pra ir pro Doom Patrol Brasil lá no Facebook e deixe nos comentários o que você achou do episódio. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.